Olá, Últimas Notícias, primeira edição de hoje começa de uma maneira diferente, com imagens de agora há pouco do Morro do Índio, o incêndio que atingiu residências lá no local. Nossa equipe esteve por lá acompanhando a situação pós-incêndio, tá? Até porque, segundo a nossa produtora que foi até o local, o incêndio foi controlado e olha, por volta de 10 e 11 da manhã, o Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência. Segundo eles, a ocorrência estava em andamento. Eles passariam logo mais outras informações sobre o que se deu o incêndio, como que começou e as proporções de todo esse incêndio que aconteceu na manhã de hoje, aliás, no finalzinho da manhã de hoje, né, por volta de 10 e 11, quando o Corpo de Bombeiros confirmou aí este incêndio, mais carros do Corpo de Bombeiros foram encaminhados até o local para poder aí extinguir, né, essas chamas. Ainda nessa edição nós vamos voltar com outras informações. Eu estou em tempo real acompanhando aqui as informações com o Corpo de Bombeiros e volto a passar para vocês ainda no Últimas Notícias, primeira edição aqui na tela da TV Câmara Cubatão. Mudamos de assunto para falar que Cubatão realizou ontem a 5ª edição da Conferência Municipal do Meio Ambiente. O repórter Lucas Sena acompanhou e nos conta agora o que foi debatido. Na noite de ontem, Cubatão realizou a 5ª Conferência do Meio Ambiente da cidade. O município faz parte da Iniciativa Global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas, que buscam cuidar do meio ambiente e do clima. A 5ª conferência abordou os desafios e oportunidades no desenvolvimento sustentável, não esquecendo da justiça social como elemento importante para enfrentar as mudanças climáticas. As cidades do país estão realizando conferências para debater sobre o tema e eleger delegados para participarem da COP30, que será realizada em Belém, capital do Pará, no fim deste ano. Entidades sociais, representantes da sociedade civil e secretários do Executivo cubatense acompanharam o evento. A vice-prefeita Andréa Castro destaca a importância da cidade assumir o protagonismo no tema. É de extrema relevância que Cubatão volte a ter o protagonismo, como já em outras épocas, fomos a primeira cidade, né, a trabalhar, a ser considerada um símbolo de recuperação ambiental, e a gente precisa voltar a ter esse protagonismo, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. O secretário de Meio Ambiente, Cleiton Jordão, destaca as ODSs e a importância da participação da sociedade nesse processo. Porque hoje nós já não conversamos mais sobre questão de mudança climática, e sim de adaptações climáticas, de resiliência climática. Isso é uma pauta muito importante, porque quando se conversa e se debate esse tema em nível municipal, onde tudo acontece, porque onde tudo acontece são os municípios. Então é de extrema importância, porque é levar o conhecimento para a sociedade civil e acolher da sociedade civil os anseios que ela espera do poder público. O maior desafio é você trazer propostas nos municípios. Os municípios, como comentei, é onde tudo acontece, né? Então, a cidade está de parabéns, o governo está de parabéns. Os vereadores Batoré e Guilherme Amaral estiveram presentes no evento. Guilherme destaca o trabalho realizado pela cidade para cumprir as ODSs. Cubatão é uma cidade que tem muito a demonstrar no que pertine às questões relacionadas ao meio ambiente, à recuperação ambiental, à recuperação também socioambiental. Isso só sacramenta a participação significativa da cidade na iniciativa global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as ODSs, que foram criadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2015. Cubatão está na rota do progresso, está na rota do desenvolvimento, e a gente precisa alinhar progresso, precisa alinhar desenvolvimento, mas também questões relacionadas às mudanças climáticas. Começa amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que faz o financiamento de bolsas de estudo, isso em instituições privadas de ensino superior. A previsão do Ministério da Educação é ofertar mais de 330 mil bolsas no primeiro semestre deste ano. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site oficial acessounico.mec.gov.br/ProUni. Lembrando que as inscrições se iniciam amanhã e se encerram já na próxima terça-feira. A primeira chamada da seleção será em 4 de fevereiro. O estudante precisa ter atingido 450 pontos do Enem 2024 e não ter zerado na redação. Mais uma vez o prêmio da Mega Sena acumulou e agora está em 10 milhões de reais. É muita grana, hein, gente? Ninguém acertou os 6 números da Mega Sena da última terça-feira. O próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira, vai pagar 10 milhões de reais ao ganhador. No último sorteio, 88 apostadores acertaram 5 números e vão receber R$ 18.948.
e 4.697 apostas acertaram a quadra e receberão um pouco mais de R$ 500. Para apostar, você deve escolher 6 números de 1 a 60. Acertando 6 números, os apostadores recebem o prêmio máximo. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 dezenas. O ganhador que optar por aplicar os 10 milhões na poupança terá um rendimento mensal de um pouco mais de R$ 60 mil. O Ministério da Saúde distribuirá mais de 6,5 milhões de testes rápidos de dengue aos estados brasileiros. Aqui em São Paulo, que registrou um recorde de casos no ano passado, 2 milhões de testes serão recebidos na próxima semana. Em todo o Brasil, mais de 6,6 milhões casos foram registrados em 2024. O Ministério da Previdência Social quer proibir que apostas sejam realizadas com aposentadorias e também pensões. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse em uma palestra realizada no Instituto dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, que a pasta busca uma forma legal de proibir o uso dos benefícios da Previdência Social em casas de apostas. Segundo o ministro da pasta, a medida será a mesma que foi utilizada para proibir o uso do Bolsa Família e do Benefício de Progressão Continuada, o BPC. A equipe jurídica do Ministério está avaliando de qual forma a proibição será feita, se diretamente pelo INSS, por meio de uma portaria, ou se precisa ser avaliada pelo Conselho Nacional de Previdência. Em agosto do ano passado, o Banco Central realizou um estudo que mostrou que os beneficiários do Bolsa Família gastaram mais de 3 bilhões em casas de apostas. O Tribunal de Contas da União, TCU, solicitou que o governo federal criasse meios para impedir de que os beneficiários do Bolsa Família fossem impedidos de usar o programa para realizar apostas. Olha, pessoas acima dos 65 anos com deficiência física ou mental podem requerer ao BPC, mas para isso é necessário comprovar a renda e também apresentar a documentação válida. O benefício de prestação continuada é um benefício assistencial do governo, que garante um salário mínimo para pessoas com deficiência física ou mental e também para idosos com mais de 65 anos. O requerente precisa comprovar todos os dados de sua condição de saúde e ter o cadastro único, que pode ser feito no CRAS do seu município. O benefício de prestação continuada ele pode ser requerido tanto por uma pessoa idosa como pessoa por deficiência. A pessoa com deficiência, ali vamos começar por ela precisa comprovar ali a sua condição de deficiência por exames, também laudos médicos daquele serviço de saúde que a acompanha. Então, vai trazer com a informação da CID, vai trazer todos os dados completos da sua condição de saúde para que a análise da perícia médica possa verificar as suas condições. Além de comprovar a condição de deficiente, ele vai ter que realizar um cadastro junto ao cadastro único do governo. Isso ele faz junto ao CRAS do seu município. Então, feito este cadastro junto ao CRAS, que é junto ao cadastro único, ele precisa isso como um requisito, além também de agora ele ter a necessidade de ter um cadastro biométrico. Ele precisa ter os seus dados biométricos, a sua identificação por biometria colhida perante o poder público. Isso pode ser feito ali por meio de um cadastro junto ao Cadastro Nacional de Identidade, ao TRE, a um Cadastro Nacional de Habilitação. Então, isso também é um requisito para que ele receba o benefício de prestação continuada. Para ter direito ao benefício de prestação continuada, tanto para deficientes quanto para idosos, é preciso comprovar a renda per capita da família, que não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Comprovada a condição de deficiência, comprovada essa questão do cadastro junto ao CRAS, para o CAD único, e também a biometria, ele ainda precisa fazer parte de uma família de até 1/4 do salário mínimo per capita. Então, a soma da renda daqueles familiares, quando a gente for considerado o número de pessoas da família, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo per capita. O benefício do idoso, a única diferença é que o idoso não precisa comprovar a condição de deficiência. Ele vai comprovar uma idade de 65 anos por seus documentos de identificação e esses demais requisitos valem para o idoso também. Os requerimentos podem ser acompanhados pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. Esses canais também servem para o cidadão recorrer caso tenha o benefício negado. É muito importante que todas as informações sejam feitas por meio de canais oficiais para evitar golpes. Após a solicitação, o cidadão tem como acompanhar seus requerimentos, todos eles por meio do aplicativo Meu INSS.
ou pelo telefone 135. E é bastante importante a gente ressaltar isso, porque ele sempre busca esses meios oficiais, porque tem muita gente se apresentando como servidor do INSS, às vezes indo até a casa das pessoas. Então, a gente busca evitar informações de outras fontes, sempre pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, site do INSS. São os nossos canais oficiais de atendimento, onde o cidadão pode se informar. Com o benefício negado e o cidadão discordando dessa decisão, ele pode apresentar também junto ao aplicativo do INSS uma forma administrativa de recorrer, que é o recurso, que é direcionado às juntas de recurso. É um recurso administrativo onde aquele caso vai ser reanalisado. Agradeço a oportunidade, o espaço da TV Câmara de Cubatão. Importante esclarecer ao cidadão sobre a importância e os meios que o INSS tem de apoiar a população que busca cuidar da sua saúde mental, principalmente no mês de Janeiro Branco. É um prazer estar com vocês. E vamos agora com a imagem do Pier do Casqueiro para você acompanhar a movimentação aqui na cidade de Cubatão. A gente está quase fechando a semana, né? Hoje é quinta-feira, diferente do início da semana, não estamos com aquele calorão gigantesco já nas primeiras horas do dia, também na hora do almoço, tá? Choveu ontem aqui na nossa região e a previsão é para que chova, tá? Aos próximos dias, às próximas horas também, por conta deste forte calor que fez aqui na nossa região. A previsão é de que 50 milímetros de chuvas sejam registrados aqui nas cidades da Baixada Santista. Sendo assim, a gente confere agora a previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A sexta-feira amanhece com sol entre nuvens e há previsão de chuva passageira ainda pela manhã. À tarde e à noite, o tempo fica estável. Os termômetros têm leve queda, variando entre 24 e 27 graus. Os ventos são fracos em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 83% e 97%. Nós voltamos a falar sobre o incêndio que foi registrado na manhã de hoje no Morro do Índio, aqui na cidade de Cubatão. Eu volto a acompanhar as informações em tempo real passadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, por volta de 9h32 da manhã foram acionados então o Corpo de Bombeiros via Copom para poder ir até o local, né? Que, segundo o próprio Corpo de Bombeiros, foram acionados para o endereço Caminho Maranhão, na Vila Esperança, aqui na cidade de Cubatão. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local, com 20 homens do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a corporação, não há vítimas neste incêndio e a situação está em andamento. Eles lembram aí que eles foram acionados através do 193 e que, segundo a ligação que foram passadas para os bombeiros, é que 3 moradias ali do local estavam sendo consumidas por essas chamas. O fogo segue controlado, ainda segundo o Corpo de Bombeiros, e as viaturas estão no local. Eu lembro também que a nossa equipe de reportagem foi até o local. Nós não conseguimos conversar com o Corpo de Bombeiros, mas conversamos com pessoas do bairro. E no Últimas Notícias, segunda edição, a gente traz para vocês mais informações detalhadas sobre este incêndio na manhã de hoje. Nós mudamos de assunto agora e vamos falar de esporte. Comigo no estúdio para o nosso bate-papo esportivo da sua hora do almoço, Lucas Senna entrando em campo. Boa tarde, Seninha, seja bem-vindo mais uma vez. Uma ótima tarde, muito obrigado. Uma ótima tarde a você que nos acompanha de casa. Bom, teve time aí rolando com a bola em campo, né? Santos com o Palmeiras, o Corinthians com a Água Santa e teve também a Portuguesa Santista com o Jabaquara. Vamos por parte aí, falar um pouquinho de cada um, né, Seninha? Perfeito. Então vamos começar com o clássico, né? O clássico da saudade, Santos e Palmeiras. O Santos recebeu o Palmeiras, né, na Vila Belmiro e o clássico começou com um jeito de clássico, né? Logo aos 30 segundos do primeiro tempo, o Palmeiras já chegou no ataque, mas parece que foi aquela dose de adrenalina. O Santos conseguiu controlar a partida, né? O jogo ficou lá e cá. Aos 35, o iluminado Guilherme, né, foi bater a falta. A bola acabou desviando na barreira e assim matou o Everton, né, que foi para um lado, a bola foi para o outro. O Guilherme, né, carteiro do Santos, 3 jogos, 4 gols. Aí foi para o intervalo, Abel Ferreira deve ter chamado a atenção e o Palmeiras voltou totalmente diferente. Tanto que o Palmeiras foi lá e empatou com o Thales, o menino da base, né, 19 anos. Como você acompanhou ontem, entrou no lugar do Flaco Lopes, que não tem a confiança do Abel e dos palmeirenses, e aí ele acabou empatando. O gol veio de um erro do Wendel, que foi bastante criticado pelos torcedores, e o jogo ficou 1-1. O Santos, o Caixinha, fez as suas alterações, perdeu o Tassiano no primeiro tempo
e colocou o Lucas Braga. O Lucas Braga, que entrou no primeiro tempo, foi substituído no segundo com muitas vaias. Pedro Caixinha até disse que quer que os torcedores apoiem os seus jogadores, né? Ele foi bem incisivo na coletiva, deu uma cutucada bem sutil, né, lá no seu jeito português de ser, deu umas indiretas, né, falando que precisava mudar, precisava de reforço. Então, assim, vamos ver no decorrer da semana o que o Marcelo Teixeira, o presidente santista, vai fazer. E os santistas, que estavam com uma vitória, ficavam com um empate. Aos 47 minutos do segundo tempo, o Richard Rios jogou um balde de gelo nos torcedores, nos mais de 14 mil torcedores que estavam na Vila Belmiro, foi lá e fez o gol da vitória do Alviverde de Palestra Itália. Então, Palmeiras 2, Santos 1. E assim, agora vamos ver, né? Tem muito torcedor já preocupado, mas é aquele esquema. Terceira rodada, time com treinador diferente, estilo de jogo diferente. Então, como diria o Chapolin, não priemos cânico. Calma, é triste perder um clássico, ainda mais de virada em casa, mas deixa o Pedro Caixinha desenvolver o seu trabalho. Corinthians Água Santa. Bora lá, você vai ter agora 1 minuto para falar Tranquilo, dos dois. de boa. Corinthians Água Santa. Corinthians ganhou do Água Santa, fez logo os gols saindo no primeiro tempo. Corinthians foi lá, consegue sua 10ª vitória consecutiva, né, contando com o ano passado, obviamente, e segue invicto no Paulistão. Portuguesa Santista foi até a Rua Javari, falando da A2 agora, enfrentou a Juventus da Moca. Infelizmente, no primeiro tempo já foi 3-0 para a Juventus, ela conseguiu descontar no segundo tempo. Já o Jabaquara na A4, né, que a gente pode chamar a segunda divisão, né, do Campeonato Paulista, recebeu o Vossen em casa e acabou empatando em 0-0. Vai agora o Jabaquara vai até Barretos enfrentar o Barretos sábado às 6h30 e a Portuguesa recebe o Santo André domingo às 10 da manhã. Tá certo então, Senna. Muito Deu obrigado. Certinho no tempo? Deu certinho. Sobraram 20 segundos que você usa para o próximo programa. Perfeito, então vou cobrar 3h20. Pode ser, fechado. Perfeito, então. Meu querido. Boa tarde para você. Para você também e para os amigos de casa. Obrigado, Senna. Imagina. E olha, voltamos a falar rapidamente sobre o incêndio no Morro do Índio, tá? Nós vamos acompanhar a situação pelo local, estamos aguardando mais informações do Corpo de Bombeiros e nós voltamos a passar tudo completo para você, nossa segunda edição, a partir das 6h15, aqui na tela da TV Câmara. Uma ótima tarde para você. Tchau!